Curve sua cabeça nesse momento. Vamos orar ao nosso Deus, pedindo que a sua palavra nos exorte, nos revigore e nos console cada vez mais. Senhor querido Deus, nosso eterno Pai, nós te agradecemos por este momento de adoração a Ti. Trabalha em nossos corações. Aplica a Tua palavra em nós. Nos dá um coração mais humilde, Senhor, para sermos Teus servos e bons servos a Ti. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós porque somos pecadores. E que, através do Teu servo, o reverendo Gleide, a Tua palavra seja ministrada. O Teu poder, Senhor, seja manifesto através da lei e da Tua palavra. E os nossos corações venham ser quebrantados por ela. Assim nós choramos e Te agradecemos em Cristo Jesus. Amém. Amados irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo repouse em nossos corações, trazendo o ânimo e o vigor que nós precisamos para viver segundo sua santa e perfeita vontade. Vamos então refletir e meditar na palavra do Senhor, e dessa feita caminharemos no Evangelho de João, capítulo 2, do verso 1 ao verso 12. João capítulo 2, do verso 1 ao verso 12. Façamos a leitura responsiva desta porção. Estejamos em pé para fazermos esta leitura de forma responsiva. Lerei os versículos ímpares, a igreja responderá com os versículos pares. Juntos leremos o versículo 12. Diz assim a palavra do Senhor. 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Eles não têm mais vinho. Então ela falou aos serventes: Fazei tudo o que ele vos disser. Jesus lhes disse: Enchei d'água as talhas, e eles as encheram totalmente. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo. Com este deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Depois disto, desceu ele para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Bendito Deus e eterno Pai, tua palavra é viva e eficaz, maravilhosa. É grande revelação, a única, autêntica e verdadeira. Que o teu Santo Espírito
abra os olhos do nosso entendimento, da nossa alma e do nosso coração, para vermos, crermos e vivermos de acordo com a tua vontade, se alegrando em quem tu és e pedindo a tua misericórdia para sermos sal e luz sobre a face da terra. Assim te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar, amados irmãos. A partir dessa porção das Escrituras, nós vamos tratar acerca do sermão O Noivo que Chegou. Esse é o título que tenho dado por enquanto para esta porção das Escrituras, que muito tem me desafiado. Tenho-a lido e relido, e quanto mais leio e releio, mais me encanto e surpreendo com as aplicações e o que carece de ser estudado dessa porção das Escrituras. Certamente você já deve ter ouvido algumas exposições no Evangelho de João, no capítulo 2, do verso 1 ao verso 12. Especialmente em momentos de casamento, muitos pastores utilizam esta porção para poder falar aos noivos. Às vezes, em encontros de casais e encontros de namorados, também é usado esta porção. Mas, primeiro, eu não quero dizer que ela é usada de forma errada. Não é. Mas a aplicação para o nosso casamento particular, para o nosso casamento em si, não é a primeira aplicação nem o entendimento primário desse texto. Essa porção da Escritura tem algo muito mais elevado, algo muito maior a falar conosco dentro do Evangelho de João. Em segundo lugar, não quero dizer que as aplicações feitas em casamento nesse texto são infundáveis. Elas são verdadeiras, mas elas são secundárias. Se você for colocar por uma ordem de prioridade, as aplicações para o meu casamento, para o seu casamento, para as famílias, elas são secundárias. Esse texto tem aplicações primárias, as quais nós pretendemos descobrir ou perceber algumas delas nesta noite. Eu digo isso já para chamar a sua atenção mesmo, para que você esteja de olho no texto, para que acompanhe comigo o texto bíblico e para que esteja de fato com os ouvidos atentos, para conferir o que vai estar sendo dito, se está de fato na Escritura, e estando de fato na Escritura, você ser conduzido pelo Espírito Santo a crer. E se você já é convertido, crescer na graça e no conhecimento de Cristo. E se não é, ser chamado para a salvação. Vamos lá. Estamos no Evangelho de João, chegamos no capítulo 2. Algo interessante aconteceu no capítulo 1. Sabe, o capítulo 1 ele vem gradativamente mostrando quem é Jesus. E ele começa mostrando quem é Jesus logo da parte mais alta, até trazê-lo à nossa presença. Ele começa apresentando a máxima revelação de quem é Jesus. E ele começa dizendo que ele é o Verbo que estava com Deus, o Verbo que era Deus, o Verbo, o próprio Deus. Assim, João não começa alisando, ele já começa mostrando a grandeza de quem é Jesus. Sabe, quando foi escrito o Evangelho de João, os teólogos e historiadores das Escrituras calculam que foi pelo final da década de 80 do primeiro século ou início da década de 90 do primeiro século. Nesse tempo, já tinha sido escrito há aproximadamente umas 3 décadas o Evangelho de Mateus, de Marcos e de Lucas. A igreja já continha consigo e circulava pelas igrejas esses 3 evangelhos que nós temos aqui. Era do conhecimento da igreja e era pregado. Mas aprouve ao Senhor trazer uma ampliação da compreensão de quem é Jesus Cristo por meio do Evangelho de João. Então, assim sendo, o Evangelho de João é uma nova revelação, ou melhor ainda, é uma ampliação ou um aprofundamento da revelação de quem é Jesus. E se foi o Espírito Santo quem o fez e quem o deu, era porque a igreja precisava compreender com mais clareza e nitidez quem é Jesus. E ela precisava mesmo. E sabe,
Não foi somente a igreja no primeiro século que precisou do Evangelho de João para compreender com mais clareza e nitidez quem é Jesus. Nós continuamos precisando, carecendo e necessitando de conhecer cada vez mais quem é Jesus. A nossa vida inteira sobre a face da terra será uma peregrinação buscando conhecer cada vez mais quem é Jesus. Não é que terão novas revelações. A revelação é só uma, mas o que terá e o que nós precisamos são de esclarecimentos e iluminação sobre a revelação, para que vejamos mais. Para que tenhamos mais intimidade com aquele que nos amou e por nós se entregou. Para que tenhamos mais alegria, prazer e satisfação naquele que deu a sua vida por nós. Pois, como diz a primeira pergunta, tanto do catecismo maior como do breve catecismo, o nosso propósito principal, ou o nosso fim principal, é glorificar a Deus e encontrar nele todo o prazer da nossa vida. Nós fomos criados para isso. E quanto mais nós caminhamos neste santo e bendito propósito, mais nós nos alegramos. Esta é a felicidade que a alma precisa. Assim, João já vem mostrando que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Esse Verbo é a luz do mundo, é a luz que os homens precisam. E essa luz brilhou, e ela brilhou nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra a luz. E é a luz que ilumina todo o homem. Mas não somente isso, o Verbo, o Verbo então, que é a luz que o homem precisa. O evangelista, o apóstolo João vai dizer que esse Verbo se fez carne e habitou entre nós. Aquele que é a expressão do imutável, do invisível, do infinito, do eterno, do indescritível, agora está presente conosco. Agora está entre nós. Agora caminha como nós caminhamos. Fala como nós falamos. Vive como nós vivemos. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. Nele foi visto uma glória que nunca tinha sido manifesta. Nele estava a glória que nunca foi vista. Ele é o resplendor perfeito e completo da glória do Pai. E agora está entre nós. Verdadeiramente, como escreveu Mateus, ele é Emanuel, Deus presente conosco. Mas não somente isso. Este que está agora presente conosco foi reconhecido, foi visto, foi testemunhado. João Batista testemunhou dele. E quando João Batista o encontrou, ele acrescentou então a declaração de quem ele é. E ele disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele foi visto, foi reconhecido. Ele é o Cordeiro de Deus. Assim, no capítulo 1 do Evangelho de João, nós temos a manifestação de vários atributos de quem é Jesus. E quando você vai lendo atentamente, acompanhando gradativamente esta expressão da revelação, esta declaração da revelação, o propósito do livro é fazer você se encantar, se alegrar e desejar ardentemente conhecer e ter intimidade com o Cordeiro de Deus, com a luz, com o Verbo. E então chegamos ao capítulo 2. Preparados pelo capítulo 1, era para ter esta expectativa no coração. O Espírito Santo conduziu João para escrever, para que assim o leitor tenha esta expectativa. E quando a gente chega então no capítulo 2, veja só, você que foi preparado, que leu atentamente, foi conduzido pelo Espírito Santo no capítulo 1, era para você estar chegando no capítulo 2 assim, alegre, ele está entre nós, ele está conosco, as promessas foram cumpridas, ele realizou
tudo quanto ele prometeu há milênios agora é real, é verdadeiro. Era para começar assim o capítulo 2. Mas vejamos como começa. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia. Achando-se ali a mãe de Jesus, Jesus também foi convidado com os discípulos para o casamento. Nós encontramos a declaração de uma festa de casamento. Quem foi convidada foi a mãe de Jesus. E aí parece uma nota de rodapé. Jesus também foi convidado. E os seus discípulos. Então, já é para ser algo dissonante mesmo. Como assim? Parece que se naquele tempo eles tivessem as escritas dos nossos dias, estaria entre parênteses. Jesus também foi convidado. Jesus é um convidado com os seus discípulos, porque a mãe de Jesus foi convidada. Nesse momento, nós vemos então um casamento acontecendo, e é importante você observar, quem está lendo o Evangelho de João, você tem que observar os detalhes que João coloca. Porque João coloca, e siga comigo, 3 dias depois. Por que ele coloca essa questão de 3 dias depois? O terceiro dia, ou ao terceiro dia. 3 dias depois, ou ao terceiro dia, que é a ênfase aqui, é para apontar algo que no Antigo Testamento, e que vai se manifestar agora na vida de Cristo, que tem coisas que acontecem ao terceiro dia, ou no terceiro dia. As revelações do Senhor por meio de Moisés, quando Deus levanta Moisés e vai falar com Moisés e vai falar com o povo, Deus manda Moisés se preparar e preparar o povo, porque ao terceiro dia eu vou falar com o povo. Então, é hora de um contato. João está preparando a gente. Então, ele está com essas declarações preparando o leitor, que conhece as Escrituras, que já tem a revelação, para compreender uma revelação com muito mais nitidez. Assim como no Antigo Testamento o Senhor falou com seu povo ao terceiro dia, agora, novamente, prepare-se para ouvir a voz do Senhor. Mas ouça como essa voz vai fluir ao nosso coração. Essa voz vai falar coisas que nós não estamos atentando na nossa vida. Jesus está então num casamento, Jesus é convidado com os seus discípulos. Jesus, de uma maneira encantadora, está participando da vida comum das pessoas. Ele participa da nossa vida comum. Mas muitas das vezes, por ele participar da nossa vida comum, nós achamos que ele é uma pessoa comum. E não percebemos o quão especial e glorioso ele é. Por ele se envolver conosco no nosso dia a dia, nós achamos que ele é só mais um conosco. Jesus então está em um casamento e ele é só um convidado. E parece que é um convidado que foi convidado porque alguém mais importante que ele foi convidado. Sabe, eu quero fazer uma pausa aqui, como eu vou caminhar versículo por versículo, para deixar já algumas aplicações para que você não as perca nesse momento. Você já deve ter ouvido de muitas pessoas, especialmente em momentos de casamento, falando aos noivos. E eu não duvido muito que eu tenha falado isso também. Convide Jesus para o seu casamento. Convide Jesus para a festa do seu casamento, assim como estes noivos convidaram Jesus. Sabe, a ênfase aqui não é dizer que os noivos convidaram Jesus. O que o texto está mostrando é que está havendo uma festa de casamento e Jesus foi convidado. Ele é só um convidado. Ele é só um convidado. Por que isso pesa dentro do Evangelho de João? Porque ele não é o Senhor do casamento. Ele não é o Salvador do casamento. Ele é só um convidado dentro do casamento. E ainda é um convidado secundário. Ele vai porque a mãe dele foi convidada.
O Senhor Jesus não está aqui para ser convidado para os nossos casamentos, para nossas famílias. Ou Ele é Senhor da nossa casa, Senhor da nossa família, Senhor do nosso casamento, ou Ele não é nada. Mas não queira tê-lo como um convidado. O máximo que pode acontecer é um convidado ter uma honra especial aqui ou acolá, mas ele não dá ordens, ele não manda, ele não comanda, ele não diz como as coisas são. Você já viu um convidado querer dar ordens dentro da sua festa? Se um convidado for dizer, ó, você comprou o bolo errado, não gostei do seu bolo, você pega o bolo e devolve para a pessoa, para não dizer outra coisa. Você é só um convidado. A festa é minha. O bolo é meu. Não gostou? Não come. Você é só um convidado. Você é só um convidado. Assim, naquela festa que estava acontecendo, ia tudo muito bem, todo mundo alegre, todo mundo feliz. Mas o que ocorreu? Siga comigo. Versículo 3. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. O vinho acabou. Naquela cultura, o vinho era sinal de alegria. O vinho era a responsabilidade, em especial, do noivo cuidar disso. O noivo é que tinha que cuidar de manter, de ter no estoque o vinho para a sua festa de casamento. Mas espera aí, como assim? Se o vinho é responsabilidade do noivo, o vinho tem o propósito de simbolizar e anunciar a alegria da festa do casamento, por que a mãe de Jesus vai procurar Jesus? Ele não é o noivo. Não é isso que deve intrigar a gente? Porque se o vinho é responsabilidade do noivo, ele que tem que preparar isso, acabou o vinho, quem que a mãe de Jesus deveria procurar? Quem? E por que ela procura Jesus? Talvez você vai dizer assim, porque Jesus é Deus, Ele é Senhor. Não, ali Ele é só um convidado. Mas João vai registrar isso daqui, colocar isso daqui para nós, exatamente para chamar a nossa atenção, porque esse evangelho é uma coisa tão linda, tão bela, que você vai seguindo ele gradativamente. Se acabou o vinho é responsabilidade do noivo. A mãe de Jesus procura Jesus. O que será que o texto bíblico e o autor bíblico está querendo chamar a nossa atenção? Há um noivo na festa. Então, se o vinho é responsabilidade do noivo, a mãe de Jesus está procurando Jesus, então há um noivo na festa. E ninguém está percebendo o noivo da festa. Aqui ele está enriquecendo o entendimento que ele já colocou no capítulo 1, quando ele disse, veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Porque o noivo está ali. E a noiva não reconhece o noivo. Já pensou nessa situação, Wesley? Você chegar, está todo pronto aqui para o casamento, daí de repente a Thaís chega aqui e fala, eu vou me casar? É meu casamento? É com Wesley? Ele é meu noivo? Como assim? Como é que vai vir o Tito? Se você decidir como é que a gente vai poder trazer o Tito para o batismo? Não seria um choque? Mas é exatamente isso, o noivo chegou. E a noiva não reconhece o seu noivo. Não percebeu a presença dele entre nós. A mãe de Jesus, e é interessante que no Evangelho de João, João não coloca que o nome dela é Maria, só coloca a mãe de Jesus. Essa porção que nós temos aqui, a mãe de Jesus só aparece aqui no capítulo 2 e novamente no capítulo 19 do Evangelho de João, em dois momentos que fala sobre a crucificação de Jesus. Por quê? Essa porção do Evangelho de João, do capítulo 2, não está falando sobre o casamento explicitamente. Primeiramente.
está falando sobre a morte e a ressurreição de Cristo. Está apontando para Cristo e para o que ele veio fazer por nós. Veio fazer em nosso favor. Diante da declaração da sua mãe, a resposta de Jesus é: mulher, que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. Com essa declaração, ele não está sendo rude nem agressivo. Muito pelo contrário, ele está fazendo a distinção bem clara. Ele fala de uma maneira respeitosa, mas com autoridade, para poder dizer: eu sigo uma agenda. E a agenda que eu sigo não é determinada pelos homens, é determinada pelo Pai. Eu não ajo por pressão dos homens. Eu tenho uma agenda. O que ele vai dizer mais na frente? Eu tenho uma comida e uma bebida para beber. Fazer a vontade do meu Pai. E ele vai dizer: não é chegada a minha hora. Dentro do Evangelho de João, essa declaração não é chegada a minha hora, ela tem a ver com a crucificação, com a hora dele dar a sua vida por nós. Ela vai aparecer várias vezes na primeira parte do Evangelho de João, Jesus dizendo: ainda não é chegada a minha hora. Ainda não é chegada a minha hora. E então, quando chega no capítulo 13, ele diz: é chegada a minha hora. E quando vai para o capítulo 17, na oração sacerdotal, ele diz: Pai, é chegada a hora. Glorifica o Filho com a glória que ele teve contigo antes da fundação do mundo. E que hora é chegada? A hora dele dar a vida pelos seus, pelas suas ovelhas. E aqui é o que é interessante. Acabou o vinho. A mãe de Jesus procura Jesus, que não é o noivo, para resolver o problema que é do noivo, e vai pedir vinho. Jesus diz: não é chegada a minha hora. Em especial, sabe por quê? O que o vinho fala sobre a vida de Jesus, que tem a ver conosco? Quando é que Jesus vai dar o seu vinho a nós? Na ceia do Senhor. O vinho é o símbolo do seu sangue derramado em nosso favor. Por isso ele diz à sua mãe: não é chegada a minha hora de dar o meu vinho, porque o meu vinho que eu dou a vocês vai ser dado na cruz. É lá que será a hora, não é agora de eu dar o meu vinho. É esse diálogo que está acontecendo aqui. Mas de uma forma surpreendente, Jesus deixa bem claro: não é chegada a minha hora será lá na frente. Mas estas palavras de Jesus, em vez de causar amargura, ressentimento, ou fazer a mãe dele ficar triste, ele não vai fazer a minha vontade, ele não vai fazer o que eu quero, não produz isso na alma dela. Sabe, você descobrir que Jesus é soberano, que ele é Senhor, que ele não segue agendas humanas, que ele segue a agenda do Pai. Descobrir que ele está aqui para fazer a vontade do Pai e cumprir a missão que ele concedeu, que o Pai o deu, não deixa você amargurado se porventura isso frustrar os seus planos, a sua vontade não for feita. Porque aqueles que são do Senhor, quando descobrem a vontade do Senhor, que tem um Senhor soberano, em vez de saber que a sua vontade não será realizada, ao saber quem é esse Deus, a sua alma adquire mais fé. Que é uma coisa surpreendente aqui na mãe de Jesus. Ao ouvir uma declaração dessa, em vez de sair de cabeça baixa, ela se volta para os serventes e diz: façam tudo o que ele vos mandar. Mas de onde foi que ela tirou essa ideia que ele vai mandar alguma coisa? Ele está dizendo que não é chegada a hora dele. Mas ela está acreditando que algo vai acontecer. Que fé é essa? É a fé daqueles que nasceram de novo, que sabem que o Senhor faz maravilhas e que ao ouvir que o Senhor é soberano, eles podem sempre esperar do Senhor a sua intervenção, fazendo milagres, sinais, fazendo maravilhas nas nossas vidas, na vida das demais pessoas e nas circunstâncias.
Deus nos abençoe. Que possamos ser os presbiterianos que ainda acreditam em milagres, que ainda acreditam na intervenção divina, que acreditam no Deus Todo-Poderoso. Mas é algo interessante, porque João está pintando um quadro muito bonito. E fiquem comigo. Esse quadro é belo. Mas a quem a mãe de Jesus fala? Aos serventes. Quem era que estava ouvindo o diálogo de Jesus com sua mãe? Os serventes. João coloca Jesus bem dentro da festa daquele casamento. E aonde é que Jesus está? Próximo dos serventes, das pessoas que estavam servindo. Não sei se você já passou por essa experiência, mas em algumas vezes a gente já passou pela experiência de chegar numa festa e as pessoas colocarem a nossa mesa ou nos colocarem para ficar numa mesa próximo da mesa onde os garçons entram e saem para poder ficar levando salgadinho, comida, bebida, isso e aquilo. Você já sentou perto de um lugar desse? Você sabe o quanto que isso é? Quem é que fica lá sentado lá? São as pessoas de mais honra? Não. Aqueles que chegam atrasado, que chegam depois, aqueles que você não, eu chamei, mas eu não queria que tivesse vindo e para eu não vê-lo, deixa ele lá naquele canto. Isso aqui tudo João coloca para você ver, eu e nós vermos qual é a honra que foi dada a Jesus nesse casamento. Que posição que ele está? Verdadeiramente ele veio para o que era seu. E os seus não receberam. Não reconheceram ainda quem é esse noivo que está presente. João continua pintando esse quadro belo para nós. Depois, então, da mãe de Jesus dizer, fazei tudo o que ele vos disser, dando-nos, como disse Lutero, o melhor conselho de se ouvir, obedecer a Cristo. Chegamos ao versículo 6. E o que é que nós temos? Estavam ali 6 talhas de pedra, daquelas usadas pelos judeus para as purificações, cada uma levando 2 ou 3 metretas. Uma metreta era uma medida de aproximadamente 80 litros. Então, assim, essas talhas seriam jarros que caberia entre 80 a 120 litros. Como elas tinham 2 ou 3 metretas, algumas tinham cabiam 80 litros, outras cabiam 120. Ou seja, no mínimo poderia ter ali 480 litros de água. Mas João coloca alguns destaques aqui para a gente. Primeiro, eram 6 talhas ou jarros. Por que 6? Quem lê com atenção o Evangelho de João, João usa bastante o número 7, tanto no Evangelho quanto no Apocalipse. Aqui no Evangelho de João nós temos 7 sinais que ele separou. Tem 7 declarações, 7 expressões acerca de Jesus, mas aqui tem 6. E dentro do entendimento bíblico, o 6 é um número de imperfeição. Não é completo. Não está encerrado. Assim, nós temos aqui 6 talhas. E o interessante é que essas talhas são de pedra. Necessariamente a lei não mandava que as talhas fossem de pedra, elas deveriam ser de barro, mas a questão que fosse de barro, elas seriam de fácil contaminação. E elas eram usadas para a purificação. O que é a purificação? É a lavagem das mãos, dos pés, é a lavagem da pessoa para ela estar cerimonialmente pura, para estar no ambiente social, vivendo e convivendo com as pessoas. A purificação é isso, é a lavagem que você precisava fazer em si para poder estar convivendo com os demais em ambiente social e religioso. Assim, com essa declaração aqui, que muitas das vezes nos passa despercebida, João está dizendo que os judeus se esmeraram na busca por uma purificação, porque os seus jarros são de pedra. E eles faziam de pedra porque resistia mais à contaminação. A água dentro de um jarro de pedra, ela tinha melhor qualidade de resistir, não se contaminar, não precisava. Um jarro de barro, ele usava uma vez, já tinha que quebrar o barro o vaso e jogar fora. Porque ele ficava contaminado.
O de pedra não. Era só ser lavado e colocado água novamente para poder resistir mais tempo, dar maior preservação. Isso eles colocaram nas suas exigências dentro dos seus livros que eles consideraram sagrados lá no primeiro século. O que João está colocando aqui? Para nós, que eles se empenharam em buscar a purificação da religião, mas a sua religião traz uma purificação imperfeita, incompleta. Jesus, então, se volta para os serventes e diz, versículo 7, enchei de água as talhas, e eles encheram totalmente. Ou as talhas estavam vazias, ou estavam quase vazias. Mas para não gerar confusão, Jesus diz, encham totalmente as talhas. Vários teólogos concordam que elas estavam vazias. E se elas estivessem vazias, isso aponta mais uma coisa, que todo o empenho, todo o recurso que eles tinham para a sua purificação havia encerrado. Então eles não tinham mais água para se purificar e eles também não tinham vinho para se alegrar. Todo recurso humano, seja para viver em sociedade, seja para a religiosidade, estava esgotado. Mas é isso mesmo que João quer dizer para a gente. Acabou. Acabou todo o esforço humano. Acabou a água da purificação. Acabou o vinho. Acabou. Tudo que o homem pode produzir por ele mesmo. Acabou. Não tem mais força, não tem mais valor. Jesus manda encher as talhas totalmente para que todos saibam que lá foi colocado água. Jesus manda colocar a água. Agora, a água colocada por ordem de Jesus vai trazer uma purificação verdadeira. A purificação dos judeus só limpa as mãos e os pés, só limpa por fora. Agora, Jesus, com a água que ele manda colocar naquelas talhas, vai trazer uma purificação que purifica por dentro. Não lava por fora, lava por dentro. E a purificação que Jesus vai fazer agora traz a verdadeira alegria, e a alegria abundante, alegria sem fim. O texto que nós colocamos, que nós lemos na liturgia lá de Isaías, fala sobre essa expectativa do Messias, do Senhor, quando ele vir dar um grande banquete trazendo vinhos velhos. E por que faz essa declaração de vinhos velhos? Porque o vinho envelhecido é o melhor vinho. Isaías profetizou sobre isso. Que quando o Senhor viesse, daria um banquete e traria o melhor vinho, o vinho mais envelhecido. E sabe, é isso que o Senhor Jesus está fazendo aqui. Ele vai trazer um vinho, o vinho da melhor qualidade. Ele vai trazer um novo vinho, porque esse vinho dele vem em abundância. No mínimo 480 litros de vinho. É muito vinho. É abundância. Vem da purificação verdadeira que só Jesus pode fazer. Jesus então diz, versículo 8, tire agora e leve ao mestre-sala, e eles o levaram. Versículos 9 e 10, quando o mestre-sala provou a água transformada em vinho, disse, todo homem serve primeiro o bom vinho, tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Não, serve primeiro o vinho inferior, tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. O mestre-sala era a pessoa que era responsável por fazer a degustação do vinho para saber se o vinho estava bom e se era apropriado para ser servido. Ele era um especialista em vinho. Ainda hoje tem pessoas que são especialistas em vinho. Achei muito interessante uma frase de Charles Spurgeon falando sobre esse texto. Ele diz que este homem era especialista em vinho e ele provou do vinho feito por Cristo, mas não conheceu o Cristo que fez o vinho excelente. E assim são muitas pessoas que estão andando sobre a face da terra, provam das coisas excelentes de Deus e não reconhecem o Deus excelente que lhes tem dado as coisas, em especial o vinho da vida eterna.
É interessante também que o mestre Sala, sendo um especialista, mas esse especialista não conhece o Senhor, não reconhece o Senhor e não dá glória ao Senhor pelo que ele fez, ele vai e procura quem? Quem é que o especialista procura? O noivo. Por que ele procura o noivo? Porque o noivo é o responsável por isso. É a obrigação dele. Mas que noivo que ele procura? O noivo errado. Ele procura o noivo daquela festa. Ele não reconheceu o noivo que Deus enviou. Porque o noivo que Deus enviou foi o que preparou esse vinho excelente. O vinho da nova aliança. O vinho da aliança no meu sangue, disse ele. Esse vinho que é muito mais excelente que o vinho dos homens, que os homens não podem fazer. Que vai chegar a hora dele entregar o seu vinho, o seu sangue, pelo seu povo, para que o seu povo não seja mais ovelha desgarrada, para que a sua noiva não seja mais uma noiva cega, ignorante, que o desconheça, mas que o conheça e o reconheça, e tenha prazer em tê-lo como seu noivo. Sua hora ainda não havia chegado no capítulo 2, mas chegará. E para nós já chegou. E nós hoje confessamos e testificamos que cremos que o Senhor deu o melhor vinho por nós, seu próprio sangue. Nos fez sua santa e bendita igreja. Nós temos prazer em confessar e reconhecer isto. E é isso que o autor bíblico quer que a gente entenda e reconheça com o versículo 11. Com este, deu Jesus princípio a seus sinais, manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Estas coisas foram escritas, como disse João, para que nós vejamos que Jesus foi sábio em tudo quanto ele fez. O Espírito Santo foi santo e sábio na forma como registrou. E quando nós o estudamos, movido pelo Espírito Santo, contemplamos essa glória no que está escrito. Ela resplandece diante dos nossos olhos. Para que nós nos encantemos ainda mais com aquele que deu o seu vinho por nós. Assim, queridos, caminhando para a conclusão, quero deixar algumas aplicações para as nossas vidas. Primeiro, ela já foi dita, mas eu quero repetir. Não queira Jesus como um convidado na sua casa. Ele não veio para ser convidado na sua casa nem no seu coração. Ele veio para ser Senhor e Salvador da sua casa e da sua família. E assim ele o faz. Também, uma segunda aplicação que eu quero deixar é que o fato de Jesus não seguir a sua agenda, se você é dele, isso vai alegrar o seu coração e vai produzir em você fé. Você conhecer e reconhecer que Jesus é soberano, ele tem todo o poder nos céus e na terra, e ele executa a sua vontade. E saiba, a vontade dele é boa, agradável e perfeita. A minha não é, a sua não é. E ele já nos ensinou a nos colocarmos diante do Pai e dizer: Pai, seja feita a tua vontade, na tua hora, conforme o teu querer. Também aprenda a levar todas as suas necessidades. O que você está precisando? Não procure os noivos dessa terra. Procure o noivo que veio do céu. Pode levar para ele. Aquele que veio de Deus. Pode levar para ele. Procure ele. Reconheça que ele está entre nós, está conosco e habita em nós. Pode levar tudo a ele. E se você, por último, se você quer ser um especialista nesse mundo, seja um especialista em caminhar, conhecer e reconhecer o noivo que o Pai enviou. Em conhecer a palavra dele, em andar em intimidade com ele. Que Deus em Cristo nos abençoe. Aplique sua palavra aos nossos corações e produza em nós a alegria de conhecer o noivo bendito que o Pai mandou
e que agora está conosco. Amém. Oremos. Bendito Deus e Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, louvamos e bendizemos o Teu nome, engrandecemos a Ti, exaltamos a Ti, declaramos que o Senhor é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Ó Senhor, leve-nos a conhecer o Cordeiro de Deus, o noivo que Deus enviou, o Verbo eterno, a luz. Conhecer como está revelado nas Sagradas Escrituras, para que tenhamos fé, para que nossa alma tenha descanso, para que nós tenhamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, dando a Ti, Senhor Jesus, toda honra, toda glória, todo louvor que é devido ao Teu nome. Mostrando isso como uma vida de submissão, obedecendo, servindo ao Senhor com alegria, com fé, com esperança e com amor. Assim te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Curva sua cabeça, meu amado irmão. Vamos orar ao nosso Deus em atitude de gratidão por ter nos convocado e nos chamado para prestarmos adoração ao seu nome. Senhor querido Deus, nosso eterno Pai, graças te damos porque o Senhor nos trouxe aqui. Graças te damos porque o Senhor nos resgatou e nós temos uma aliança contigo. Graças te damos, ó Deus, porque o Senhor nos dá um cântico novo, um cântico de alegria e exultação. Nós aguardávamos o nosso Senhor e Ele chegou até nós. E nos alegramos porque o Senhor fez grandes coisas no meio do teu povo. Que a tua palavra, Senhor, possa germinar nas nossas vidas. Possa germinar nas nossas famílias, nos nossos filhos. Que este momento de adoração, Senhor, ele venha ser recebido por Ti. Porque foi conduzido por corações quebrantados. Porque esse é o sacrifício que se agrada. Somente aqueles que reconhecem o verdadeiro Deus e andam humildemente com Ele. Nos dá a Tua bênção, Senhor, nos dá a Tua paz, que excede todo entendimento. Nos leve para as nossas casas. Nos guarde, Senhor, e nos abençoe para que possamos proclamar a Tua palavra, sermos boas testemunhas. Ir alcançar, Senhor, os perdidos e os desvalidos, para a Tua glória. Assim nós choramos, rendemos graças em Cristo Jesus. Amém. Recebeis, pois, a bênção, meus amados irmãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e o doce conforto e consolo do Espírito Santo, seja sobre todos nós e sobre todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todos sempre. Amém, amém e amém.